primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, não somente dos palestrantes, do nosso moderador aí, o Ciro, que vai estar me ajudando aí, e lembrar que todos têm o mesmo tempo, 5 minutos, o Ciro vai chamando. Em segundo lugar, os comentários serão feitos após as apresentações, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para o Ciro. O Ciro é professor de Clínica Médica da UERJ, o Ciro é coordenador do Hospital Samaritano de Botafogo, faz um belíssimo trabalho lá no Centro de Estudos. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Ciro. Boa noite a todos. Vamos lá, Ciro. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Cláudio. Foi uma honra muito grande ser convidado aqui para participar desse grupo seletíssimo aqui que você escolheu. E para nós não perdermos mais tempo, entrarmos aí no que realmente interessa para a gente, eu já peço, então, para a doutora Flávia Pinho, de Medicina do Exercício e Nutrologia Clínica e Esportiva, para já dar o recado dela para a gente. Por favor, Flávia. Boa noite a todos. Para mim também é uma honra, um grupo seletíssimo que eu admiro, muitos amigos. Também não vou me demorar, porque é um desafio falar em 5 minutos aqui. O artigo que eu escolhi foi um artigo de Medicina do Estilo de Vida, né? Minha formação em Clínica Médica, Medicina do Esporte, Nutrologia, mestrado em Fisiologia do Exercício, e também fiz a minha formação em Medicina do Estilo de Vida, que eu adoro, e o impacto do Covid com o estilo de vida, né? O mais importante, a mensagem que eu acho que é gritante, assim, é que essa pandemia do Covid mostrou para a gente, acendeu uma luz vermelha da outra pandemia que a gente já vinha vivendo sem se perceber, né? Que é a pandemia dos hábitos não saudáveis, do envelhecimento precoce, adoecimento precoce, por não conseguir executar direito os pilares da medicina do estilo de vida, que é nutrição, exercício, evitar cigarro e álcool, manejar o estresse, dormir adequadamente e ter uma relação saudável interpessoal. E aí, com isso, a tristeza que a gente viu é que até 51% das internações com Covid poderiam, talvez, ser evitadas se as pessoas tivessem hábitos mais saudáveis, né? Isso ficou muito claro em alguns artigos, né? Esse, por exemplo, que cita a nossa sociedade imunodeficiente, unfit e corpulenta, complicando a Covid-19. Esse outro artigo que fala sobre o inflammage, né? Que é o envelhecimento precoce por doenças inflamatórias subclínicas associadas a um agravamento, um afloramento dessa pandemia do Covid. Esse outro que fala sobre a influência da microbiota intestinal, que está intimamente relacionada à realização de exercícios físicos e hábitos saudáveis de alimentação, com possíveis complicações do Covid. E aqui, que não é um artigo científico, mas gritou para todo mundo o impacto que a obesidade teve nos quadros complicados de Covid-19, né, mostrando-se aí como um segundo fator de risco depois apenas da idade, em casos mais graves de internação pela Covid-19. E aqui não vou me demorar, mas como qualquer infecção, a gente tem fases, e na Covid falava-se muito, né, da fase do risco de contágio, né, que a gente poderia fazer para evitar, e a fase grave, né, da cascata, da tempestade de citocinas, que é a fase do agravamento muito rápido dos pacientes de terapia intensiva. Primeira mensagem é que, infelizmente, não tem nada que efetivamente nos proteja ou nos cure como um nutriente mágico, mas a gente sabe que exatamente a inflamação crônica subclínica, como obesidade, diabetes, né, doenças crônicas, a desnutrição proteica, né, carência de micronutrientes, uma dieta pobre em nutrientes, e pobre em frutas, legumes e verduras e fibras, e acarretando com isso também uma disbiose, né, uma modificação maléfica da flora intestinal, que leva a menor produção de ácidos graxos de cadeia curta, podem sim diminuir as nossas defesas imunológicas, não só contra infecções, mas como até sinalização contra câncer, e podem também gerar uma resposta de citocinas muito exacerbada, porque a inflamação e o estresse oxidativo estão intimamente ligados, podendo sim ter um impacto nessa aceleração de gravidade nos quadros da Covid. E aí o desafio de se manter saudável na pandemia, né, visto pelas sociedades de medicina de estilo de vida, foram quais? O despreparo e falta de tempo para preparar o próprio alimento, uma menor variedade de alimentos disponíveis, um aumento de consumo de fast foods, um comer por tédio e ansiedade, e com isso um ganho de peso na grande maioria das pessoas, um aumento exorbitante do consumo de bebidas alcoólicas, mais de 30% de aumento de bebida alcoólica, também para compensar emoções, e com isso o aumento também do consumo de cigarros, uma mudança de rotinas, com perda da hora de dormir e de acordar, um aumento de exposição à luz azul, às telas, uma menor exposição à luz solar,
limitação importante à prática de exercícios físicos, até em quem era ativo teve uma redução de pelo menos 30% na atividade física, uma inatividade com diminuição de até 38% dos passos dados, mesmo em quem não já fazia exercício, mas pelo menos se deslocava mais, e um comportamento sedentário, de ficar mais sentado no computador, sentado no sofá, muito restrito dentro de casa, com uma piora mais gritante nas crianças. Em relação ao estresse, um desequilíbrio por maior medo, medo de saúde, medo da situação financeira, isolamento social, com piora importante de insônia, bruxismo, dores musculares, lombalgia e piora de todo esse ciclo que deveria ser virtuoso e está ficando vicioso. E a perda das conexões, porque são preditoras de felicidade, até de longevidade, alguns estudos, o isolamento social, mudança de funções, funções de trabalho, mudança de propósito, vieram a acarretar uma piora dessas relações sociais. E o que as sociedades colocam como estratégias terapêuticas? Aprender a cozinhar, tentar cozinhar com as crianças, reduzir industrializados, aumentar frutas, legumes e verduras, comer menor quantidade e evitar beliscar. Estimular um movimento, que se faça qualquer atividade física, que se movimente mais em casa e sempre que puder fazer atividade ao ar livre e buscar orientação especializada para evitar lesões, evitar se machucar. Tentar manejar o estresse com atividades de mindfulness, perceber o que está estressando e, se estiver estressado, usar técnicas como respiração, yoga, meditação para tentar se acalmar. Se não conseguir, procurar ajuda especializada, terapia, psicologia positiva e conexões sociais. As conexões virtuais, que eram contraindicadas, agora são indicadas porque são as possibilidades que a gente tem para tentar fazer com que o isolamento social não seja um distanciamento social ainda maior. Tentar manter uma rotina de sono e despertar, fazer uma higiene do sono com redução de tempo de tela, e aqui uma fotinha que eu tenho com uma amiga minha psiquiatra especializada em sono, Ana Paula, tentar usar um óculos que bloqueia a luz azul, caso o tempo de tela seja muito extenso à noite, e tentar uma exposição solar matinal. Tentar reduzir ou eliminar o consumo de álcool e de cigarro, e aí vale um comentário interessante, muitas pessoas estão preocupadas com a saúde, e aí aproveitar a janela de oportunidade para tentar tirar um hábito ruim, ao invés de incrementar um hábito ruim. Enfim, e aqui, só para finalizar, em termos de alimentação, que é o foco principal, buscar, como eu comentei, ter sempre frutas à disposição, variar o preparo dos vegetais, buscar sempre os alimentos integrais e não modificados pela indústria, para ter sempre mais fibras e fitoquímicos, porque os fitoquímicos são os carotenos, os fenóis, são as substâncias que têm um efeito assim, benéfico para melhorar a flora intestinal, melhorar essa sinalização de imunidade, melhorar a sensibilidade à insulina, que diminui o risco de obesidade e diminui o risco de inflamação crônica subclínica, melhoram inclusive a biogênese mitocondrial, tem artigos muito interessantes com essa relação do butirato, que é um ácido graxo, melhorando a biogênese mitocondrial, que melhora até a capacidade de realizar exercícios e podem reduzir a inflamação crônica subclínica. Se hidratar basicamente com água, evitando suco e bebidas adoçadas com açúcar, e procurar castanhas e sementes, porque também tem os fenóis, tem substâncias minerais e tem muitas fibras. E é isso. Acho que eu consegui bater meu tempo. Muito bom, Flávia. Parabéns, foi ótimo. Que bom, que ótimo. Ciro, com você. Flávio. Muito obrigado, Flávio, foi ótimo. Depois a gente entra com os comentários ao final. Bom, em seguida, nós temos agora a nossa Cíntia Saad, que é pneumologista pela UFRJ, fellow em pneumologia e terapia intensiva pela Cleveland Clinic. Por favor, Cíntia, o que você traz aí para a gente do seu artigo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ciro, a Cíntia acabou de fazer mais uma pós-graduação, um mestrado nos Estados Unidos. Ela também na área de estilo de vida. Ela vai trazer coisa boa para a gente aí. Ah, legal. Ótimo. Para falar a verdade, eu fui bem fora da caixa, saí totalmente da pneumologia para não ser uma chata, né, falando de Covid. Flavinha, eu tô até suada. Sua apresentação, tô até suada. Foi termogênica essa apresentação. Mas, enfim, como eu fiz um mestrado em saúde pública e voltado para a medicina de estilo de vida, um dos assuntos que eu mais li, talvez nessa pandemia, não foi só o Covid, obviamente o Covid pela minha especialidade em pneumologia, que é a especialidade do coração, mas foi sobre telemedicina, porque nós fomos lançados à telemedicina, na verdade, nós fomos forçados à telemedicina, nós e os doentes, né? E quando eu me deparei, depois de ler um monte de artigo, com esse artigo, que não é um artigo científico, na verdade é um artigo de opinião,
que eu acho que esse autor, é um oncologista, ele foi extremamente feliz. Ele fez um desabafo no JAMA. E com esse desabafo, a gente consegue cobrir vários artigos de telemedicina. Foi por isso que eu resolvi trazer esse artigo, porque eu achei mega interessante a abordagem dele. E ele começa esse desabafo, que ele chama de opinião, e eu dei esse nome de desabafo, dizendo que a mulher dele tinha acabado de desligar o telefone com o médico, falando que o médico parecia um soldado no telefone. Que ele tinha sido tão legal no consultório, tão gentil, né? Uma abordagem tão bacana, mas no telefone tinha sido muito seco. Assim, telemedicina pode ser por vídeo, pode ser por telefone, pode ser inclusive por mensagem. Né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer o vídeo, porque foi regulamentado, mas aqui telefone é telemedicina. Então, isso é muito interessante, porque apesar de toda a vantagem da telemedicina, né, a abordagem rápida, objetiva, você está alcançável para o seu doente no momento em que ele não pode estar no seu consultório, em que ele tem medo de ir à emergência, e que se ele for à emergência, ele não vai ter acesso ao médico, o médico dele, com quem ele estabeleceu uma conexão emocional, uma conexão de segurança. A gente vê os dois lados da telemedicina, né? O lado bacana e o lado negro, né? O lado da impessoalidade, da desconexão, da frieza da tela, né? E muitos artigos surgiram durante a pandemia, que foi mega interessante, porque a gente não tinha esse tipo de material, e isso começou a aparecer com o Covid. Assim, o Covid trouxe esse lado positivo para a gente, de muito, muito aprendizado, né? Não só para doenças agudas, para o próprio Covid, e eu vou te dizer que eu, particularmente, por estar morando longe, tenho essa experiência hoje, porque eu pratico a telemedicina, fiz triagem de pacientes com Covid, a gente levou a saúde para muita gente no Brasil inteiro, que foi muito, muito legal, tem sido muito legal. Esse é um trabalho que eu continuo desenvolvendo junto com uma plataforma de telemedicina, mas também traz muito aprendizado, porque eu acho que o médico se reinventa tendo que gerar aquela empatia imediata no paciente que você está atendendo, né? Através da tela azul, né, Flavinha? E a gente não pode usar o óculos amarelo, porque vai ficar super esquisito. Então, tanto para doença aguda quanto para doença crônica, a telemedicina, para a gente, agora é uma plataforma de grande aprendizado, né? E o que a gente vê? A gente não estava preparado. E esse médico, ele fala assim, que uma paciente que ele já conhecia há muito tempo, muito curiosa, falou assim: doutor, o senhor está de jaleco? Né? Assim, é uma coisa até ingênua, porque assim, o paciente não está preparado para aquilo. E teve um artigo publicado aqui durante a pandemia que mostrou que 40% dos pacientes não estão preparados para a telemedicina. Ou eles têm medo, ou eles não dominam a tecnologia, ou eles não têm o conhecimento tecnológico ou a infraestrutura para levar aquela consulta adiante, ou eles têm deficiência cognitiva. Enfim, uma miríade de problemas que a gente não estava preparado para entender e que a gente agora está sendo forçado a entender e rápido, e vestindo jaleco na tela, porque eu atendo os meus pacientes arrumada, perfumada e de jaleco, como se eu estivesse no consultório, em respeito a eles. Então, esse é o grande dilema, né, que a gente passou a viver, que é a prática da medicina milenar, né, como uma atividade historicamente presencial, e os benefícios inquestionáveis da telemedicina, que nesse tempo que a gente vive, da pandemia, não tem preço. Então, com o passar das primeiras semanas, sim, começou-se a se indagar: serve para todos? Né? Olha o dilema aí, a gente perde o ritual da consulta, o toque, a conexão do olhar, a linguagem corporal, e substitui isso se o paciente for ao seu consultório hoje, ele vai ter medo de você tocar nele, a sua mesa vai ter uma divisória de acrílico, ele vai ter uma distância desconfortável, né, entre o paciente e o médico, não pode entrar acompanhante, o paciente vai estar angustiado para ir embora e ambos vão estar de máscara. E a gente perde essa conexão emocional, né, o sorriso, tudo se perde, a gente só se fala pelo olhar.
Então, assim, não existe nenhuma dúvida que a visita virtual estabelece uma alteração muito profunda no que a gente sempre aprendeu, que é a relação médico-paciente, né? Mas, ao mesmo tempo, agora, mais do que nunca, a gente precisa reinventar a relação médico-paciente, entendendo que existe, sim, uma possibilidade enorme de você gerar essa empatia com o paciente pela tela. Basta você entender que hoje a gente vive uma nova consulta domiciliar, porque quando você atende o paciente numa teleconsulta, tem os pacientes que estão andando na rua, que estão no carro, que estão no trabalho, que são pessoas que precisam estar trabalhando, mas a enorme maioria está em casa. E é como se você estivesse entrando na casa do seu paciente, porque nós, médicos, não vamos estar circulando por dentro de casa. Eu vou estar sentada aqui no escritório, com a porta fechada, o cachorro do lado de fora, para não ser interrompida. Mas o paciente está no ambiente domiciliar dele, então é quase que uma consulta domiciliar, uma invasão nossa. Então, assim, tudo está sendo muito reinventado com a telemedicina. Eu acho que é um desafio enorme, uma coisa incontornável que a gente vai viver a partir de agora. A telemedicina está regulamentada, estabelecida e veio para ficar. E eu acho que a gente deve valorizar isso cada vez mais, pensando sempre aonde a gente começou, na relação médico-paciente. Era isso que eu tinha a dizer. Esses são os artigos, tá? Alguns deles eu não queria ser injusta, eu li um monte, mas, Cláudio, sujeira, pedir para a gente selecionar um só não dá. Cíntia, parabéns pela excelente apresentação, e você e a Flávia estão deixando um trabalho assim para os apresentadores a posteriores difícil. Vocês estão subindo muito sarrafo, viu? Apresentações excepcionais. Parabéns, todas duas. Como é que eu faço para... Parabéns, Cíntia. Foi ótimo. Bom, vamos seguir então. Agora a gente tem a doutora Cláudia Burlar. Boa noite, Cláudia. Prazer te rever novamente. A gente que interage tanto lá na emergência do Samaritano. Cláudia Burlar é especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e membro da MRJ. Qual é a tua mensagem, Claudinha? Obrigadão, Ciro. Uma delícia seguir nesse tapete da Flávia e da Cíntia. E o artigo que eu vou compartilhar não podia ser outro que não falasse de cuidados paliativos no paciente com a Covid-19 de forma severa. Até porque nunca foi tão importante se falar sobre paliação quanto nessa situação aguda que pode se transformar em terminal em pouquíssimo tempo. Então, das centenas de artigos que eu li, esse realmente, talvez até pela simplicidade, foi o que me atraiu e deu vontade de compartilhar com vocês. E aí se pergunta, o que se precisa saber sobre pacientes com Covid-19 severa? Olhar rapidamente para os sintomas que estão trazendo angústia, dispneia e agitação, independente de onde o paciente está, se o paciente está dentro do hospital ou se o paciente está na sua casa. Os profissionais, nós médicos e os outros membros da equipe de saúde, a gente precisa saber reconhecer o que está incomodando o paciente, independente do set de atendimento, agir com a maior brevidade. A paliação do sofrimento é essencial, independente do prognóstico, se o paciente está numa condição de terminalidade da vida ou se ele está no curso evolutivo dessa doença que tantos sintomas traz e que angustiam tremendamente. Está preparado para uma piora súbita. De repente o paciente está vindo relativamente bem, tem aquela tempestade de citocina e está alerta a isso. O planejamento de cuidado avançado nunca foi tão importante numa condição de doença infecciosa aguda como na Covid. Nós, profissionais de saúde, reiterando, precisamos ter um controle impecável dos sintomas. Saber paliação não precisa ser um paliativista. Isso é um conhecimento básico para todos os profissionais de saúde, sobretudo os médicos. Precisamos aprender a nos comunicar adequadamente. Quantas palavras ditas de uma forma inadequada se transformam numa verdadeira maldição para os pacientes. E ter uma comunicação objetiva, esclarecedora e, sobretudo, com o paciente que está lúcido e, quando isso não é possível, com os seus familiares. E o que eu achei assim, bárbaro nesse artigo é que no curso dele, ele apresenta 6 vídeos extremamente educativos, onde o professor Avery, ele traz assim, de uma maneira extremamente didática como lidar com as situações mais complexas.
Então, sempre lidar com a prudência, sabendo que o pior pode acontecer. O planejamento é essencial. Então, a gente planeja para o pior para tentar chegar no melhor. E sempre tem em meta o cuidado absolutamente criterioso do paciente. E, para finalizar, ele traz condições essenciais no acompanhamento de pacientes com a Covid-19. Primeira pergunta, independente da faixa etária. Aquela pessoa tem uma diretiva antecipada de vontade? Aquela pessoa tem outras morbidades que podem comprometer o prognóstico caso a pessoa evolua para uma condição de Covid grave e vá precisar de medidas de suporte, de sustentação da vida? Será que ele vai ter reserva o suficiente para poder recuperar? Então, saber se ele tem uma diretiva antecipada de vontade, se ele tem um procurador de saúde, quem é que responde por ele na ausência da possibilidade dele de dar uma resposta, sobretudo se ele tiver em prótese ventilatória, como lidar com a recusa de tratamento. Alguns pacientes não querem ser submetidos ou não autorizam a intubação orotraqueal, como é que o profissional de saúde vai lidar com isso? Ser absolutamente explícito sobre as intervenções no caso de intercorrências graves e garantir que, independente da terapêutica oferecida, todos os sintomas angustiantes serão controlados, independente do paciente estar numa unidade de terapia intensiva. Então, esse é o artigo que, na minha opinião, é um artigo aparentemente simples, mas de uma complexidade muito grande, e no meio dele ele traz esse aforisma que todos nós fomos apresentados nas nossas graduações: curar às vezes, aliviar muitas vezes e confortar sempre. E, Flavinha, uma homenagem a você, essa capa do British Medical Journal, onde traz esse artigo. Obrigada. Parabéns, Cláudia. Excepcional apresentação, muito boa. Obrigado. Vamos lá. Doutor Antônio Egídio, professor Antônio Egídio Nadi, professor titular da UFRJ, membro da Academia Nacional de Medicina. Professor Egídio, que artigo o senhor tem para trazer para a gente? Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Quero parabenizar o Cláudio pela organização, cumprimentar a todos que estão participando e assistindo, em especial o professor Sérgio Novis, que é um meu professor sempre. E realmente foi difícil, como já falaram anteriormente, selecionar um artigo que tenha sido o melhor durante essa pandemia. Mas eu tentei, vou compartilhar isso com vocês. Esses são meus conflitos de interesse e, apesar de não ter nenhum conflito econômico com essa apresentação, claro que eu tenho conflitos com publicações e com o Covid, por medo de pegar o Covid e por estar publicando algumas coisas sobre o Covid. E medo, eu acho que é a palavra que a psiquiatria pode encontrar de melhor em relação ao que todos nós estamos sentindo, né? Não, o medo, nesse caso, é uma ansiedade adaptativa normal, já que temos medo de ficarmos doentes, entes queridos, e toda a consternação com o número de pessoas acometidas de quadros graves ou de falecimentos durante esse período. Nós que vivemos na universidade, na academia, vivemos com essa questão de publicar ou morrer, literalmente, como nesse cartoon, e isso é algo que se viu muito evidente durante essa pandemia. Hoje, no PubMed, eu selecionei o PubMed, apesar dele não ser o melhor site de busca, mas ele é o mais famoso. Se colocarmos Covid e depressão, nós teremos praticamente 800 artigos nesses últimos 3 meses, o que é algo realmente assustador. Se colocarmos Covid-19 e suicídio, teremos mais ou menos 190 artigos. Se colocarmos Covid-19 e ansiedade, vamos para mais de 1.100 artigos, mostrando que há realmente uma pandemia de publicações em relação ao Covid-19 e alguns transtornos mentais. Vocês vejam que eu não coloquei todas as palavras possíveis, mostrando que há uma certa facilidade em publicar sobre Covid-19 e tem se publicado muita coisa de baixo nível.
Eu selecionei primeiro esse artigo do Psychiatry Research, que fala de suicídio nos 3 meses, abril, maio e junho, nos Estados Unidos, algo realizado por um site da Universidade do Arizona, mostrando na linha vermelha como a ideia de suicídio aumentou nesses últimos 3 meses, em aproximadamente 3.000 pessoas entrevistadas, e como uma ideia grave de suicídio com planejamento aumentou de forma assustadora nesses 3 meses. Vários fatores certamente influenciaram nisso, entre eles o isolamento e problemas econômicos. Esse outro artigo que eu selecionei, do British Journal of Psychiatry, ele também lida com a questão da ideação suicida, da ideia de suicídio e o Covid-19 no Reino Unido. Esse artigo teve algo muito importante. Primeiro, foi realizado pelo University College of London e entrevistou mais de 44.000 pessoas entre março e abril, quer dizer, um tempo muito curto. E, para a nossa surpresa e preocupação, tanto em homens quanto em mulheres, vocês podem observar em torno de 18% desses 44.000 entrevistados apresentavam ideias de automutilação ou pensamentos suicidas. E nessa outra tabela, o que nos chama a atenção é o baixo número de pessoas que procuraram ajuda para essas ideias, para esse sofrimento mental. O número maior aqui foi quando procuraram qualquer tipo de suporte, mesmo que seja religioso ou um suporte de amigos, e aqui qualquer tipo de suporte informal, mostrando que é fundamental avaliar as pessoas com risco de suicídio, aquelas que estão sofrendo nesse momento, e tentar ajudá-las. Esse mês de setembro é um mês que nós nos dedicamos à prevenção do suicídio na psiquiatria. Falar sobre suicídio previne o suicídio, não incentiva o suicídio, diminui o preconceito com esse ato complexo que é o suicídio e diminui o preconceito com os transtornos mentais. Por isso, eu escolhi 2 artigos que mostram o aumento do pensamento e da tentativa de suicídio durante o Covid-19. Obrigado pela atenção aí de todos. Parabéns, Nardi. Excelente apresentação. Muito bem, uma boa lembrança aí de Setembro Amarelo. Parabéns. Parabéns, professor Nardi. Vamos agora ao Paulo César Souza. PC, é um prazer ver novamente você aqui. Você é diretor de ensino e pesquisa da OHG Brasil. Vai trazer para a gente mais um artigo. PC. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, eu escolhi um artigo de um assunto mais ou menos assim, talvez meio prosaico, que é o uso de máscara facial para o público durante a Covid-19. É uma análise de um grupo de autores e eu destaco aqui as universidades que suportam o artigo, um conjunto pesado de universidades, e foi publicado no British Medical Journal em abril, quando essa discussão ainda estava acalorada, não estava bem estabelecida. E o interessante do artigo é que ele começa com um editorial em que ele cita uma série de artigos científicos, vários desenhos de estudo contestando o uso de máscara para reduzir a transmissão, que não havia evidências científicas robustas e que a máscara reduzia a transmissão e assim elas não reduzindo não seriam essenciais para o uso para o público. Só algumas poucas atividades profissionais deveriam usar. E isso, naquela ocasião, foi uma coisa que foi adotada pela OMS, foi adotada pelo CDC e várias instituições de muito peso recomendaram isso e o que aconteceu é o que a gente sabe que aconteceu. As máscaras não foram usadas até um determinado ponto. Mas o que mais me interessou não foi exatamente essa observação. Foi esse ponto que está aqui destacado. Como é que você recomenda alguma coisa diante de incerteza? Haja uma longa experiência histórica com o uso de máscara, né? Já muitos episódios, muitas pandemias, e uma doença que não tinha um tratamento eficaz, que não era uma doença simples, era uma doença
complexa, né? Então, como é que você faz? Quando você não tem evidência, você tem certeza. E aí o que eu achei interessante é esse princípio que foi levantado pelos autores, que em inglês se chama precautionary principle. A tradução não é boa, porque o princípio de precaução, em português, precaução pode dar uma noção um pouco diferente. Precautionary é mais do que o entendimento do que é precaução. E esse princípio é definido da seguinte maneira: é uma estratégia para abordar questões de dano potencial quando falta amplo conhecimento científico sobre o assunto. Quer dizer, quando você tem um dano potencial que pode acontecer ou não, mas pode acontecer, e você não tem nenhuma evidência científica robusta, como é que a sociedade deve se conduzir, ou as autoridades? Ele analisa um pouco a questão da validade interna, às vezes validade externa, considerando validade interna os desenhos dos estudos, a qualidade dos estudos, que eles são feitos, assim, a preocupação em ter uma boa qualidade, mas quando você analisa a validade externa, você analisa cenários, populações, e que, eventualmente, elas não estão contempladas. Você não tem estudos que contemplem esse momento, essas populações e essa doença, como no nosso caso, uma doença nova. E levanta uma questão ética importantíssima. Se os formuladores de política deveriam aplicar esse princípio de precaução precocemente, encorajando as pessoas, no caso aí em questão, a usar máscara facial, com base de que temos pouco a perder e potencialmente algo a ganhar com essa medida. Quer dizer, o que se perde? É um pouco desconfortável, tal, não tem muita coisa a perder, mas o que você poderia ganhar se você adotar o princípio da precaução? E ele comenta que é claro que a evidência anedótica é vista corretamente como metodologicamente suspeita, mas ao contemplarmos o uso do princípio da precaução, talvez, em situações especiais, não devêssemos ignorar inteiramente as poucas evidências. E uma oportunidade pode ter sido perdida. Isso foi em abril, quando ele foi publicado, e, assim, trazendo isso para o momento atual, usando aí o Drummond, agora o que a gente pode fazer? Eu não sei se vocês conhecem essa fonte, isso é um grupo independente de pesquisa de métricas e avaliação em saúde, ligado à Universidade de Washington, que eles publicaram assim, vários indicadores. Por exemplo, a distância social, isso é o Rio de Janeiro, nós estamos ali no sábado, exatamente no sábado que passou agora, mostrando que a flexibilização está levando a um distanciamento social menor, que o uso de máscara no Brasil, a linha verde é o uso ideal, é o target, é o objetivo, que é em torno de 95%. Nós, como o Brasil, estávamos um pouquinho acima de 75%. O Rio de Janeiro estava pior do que isso, e aí provavelmente não foi considerado o feriado de 7 de setembro e as praias e bares lotados, mas mesmo assim a gente estava abaixo dos padrões do Brasil, mas bem distante ainda do que seria o ideal. Temos aqui países piores, isso não teria grande vantagem, os Estados Unidos é muito pior, é em torno de 45% a adesão, enquanto que o ideal seria lá em cima, 95%. E qual é a consequência disso? Que aí que vem um aspecto importante da discussão, no meu ponto de vista, que é o total de mortes por 100 mil habitantes, na linha vermelha, é o que é previsto, e na linha verde, quando se usa máscara, você conseguir adotar que a maior parte da população use máscara. Você tem uma diminuição considerável da mortalidade. Se você considerar um outro indicador, que alguns acham que é o melhor indicador nesse momento, que é mortes diárias por 100 mil habitantes, e que você tem que considerar um delay de 17 a 21 dias, mas é o melhor, seria um dos melhores indicadores de acompanhamento da pandemia. Você vê no gráfico que é uma diferença muito considerável entre a mortalidade diária quando se usa ou quando não se usa máscara. Se você perguntar se a gente aprendeu alguma coisa com tudo isso, não sei. Eu citei aqui alguns 4 exemplos que vão vendo do século XVII até agora. O Spinoza, que dizia que a ignorância gerou a credulidade gerou a mentira, de onde saíram todos os erros que hoje imperam. O Immanuel Kant, né, que é um filósofo do dever e da ética, né, com seus imperativos categóricos,
dizia que a gente deve agir sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser o princípio de uma lei universal. E exatamente não é isso que a gente tem visto aí na sociedade, no Rio de Janeiro e em outros lugares, mas no Rio de Janeiro em particular, onde a gente vive, né? O Bernard Shaw, aquele irlandês irônico, que diz que a democracia muitas vezes significa o poder nas mãos de uma maioria incompetente. Lógico que ele não está querendo, nem ninguém está querendo propor acabar a democracia, mas como é que você lida com isso numa situação como essa que a gente está lidando? E o Nelson Rodrigues, para terminar, se os fatos estão contra mim, pior para os fatos. Então, ignorância, negacionismo e emoção sobre razão fazem parte do comportamento humano, independente da época, da informação e do conhecimento. E talvez esses autores tenham com a razão. A gente realmente, com esses 4 séculos, não aprendemos pouco. Para terminar, algumas reflexões finais. Diante de uma pandemia, a busca pelo perfeito pode ser inimiga de uma boa política. O princípio da precaução propõe que, às vezes, não sempre, não dá para generalizar, mas às vezes, podemos agir sem uma evidência definitiva e que o uso adequado e universal de máscara facial, uma coisa tão simples, né, poderia salvar muitas vidas se fosse bem usado e se a gente adotasse o princípio da precaução como uma política de Estado. É isso aí, obrigado, Cláudio, obrigado, Ciro, obrigado a todos os colegas, todo mundo que está assistindo, e eu vou aqui compartilhar e ficar à disposição para as perguntas finais. Parabéns, PC. Você estava na dúvida de qual artigo apresentar, mas escolheu um sensacional. Muito bom, parabéns. É um prazer te ter aqui novamente. A gente já tem compartilhado tantas sessões, né? Doutora Margarete é pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, certamente vai trazer um artigo interessante para nós. Por favor, Margarete, dá o seu recado. Sou eu que vou falar. Então, tá bom. Então, assim, eu também fiquei na dúvida, sabe, Cláudio, porque lembrando que nós estamos falando de uma doença, né? Há pouco eu dei uma aula cujo título eu falei 9 meses de pandemia, o que nós aprendemos dessa gestação, né? Nós temos uma gestação aí, estamos falando de algo que tem 9 meses, estamos esperando que possamos parir alguma coisa realmente capaz de interceptar morbidade, mortalidade, resposta da qual nós não temos até agora, né? Margarete, desculpe, você pode ampliar a sua tela? É só colocar no modo de apresentação, acho que fica melhor para a gente ver. Tá, não está agora? Isso, tá? Perfeito, obrigado, está ótimo. Então, estamos falando de uma situação que existem mais ou menos 35 mil papers associados, né, Ciro? Então, realmente não dá para nós escolhermos uma coisa, eu escolhi, né, aquilo que mais clinicamente está ligado àquilo que a gente faz e que, de certa maneira, resgata um conhecimento que nós já tínhamos, que é o uso de corticoides. Então, esse trabalho eu considero um trabalho absolutamente seminal, né? Embora os resultados deles não sejam aqueles que mais agradariam a todos nós, né? É uma meta-análise, é uma análise feita através do sistema GRADE, né? Que é aquele preferido usado pela Cochrane quando publica suas revisões sistemáticas, e esse grupo de autores analisou a eficácia e segurança de corticoides na Covid-19, baseado em evidência para a Covid-19, para outros coronavírus, para a influenza, para a pneumonia adquirida na comunidade grave e para paciente que apresente síndrome respiratória aguda grave. Então, é uma revisão sistemática, é uma meta-análise e, na verdade, eles concluem, né? Então, assim, são muitas tabelas, e eu vou resumir nesse tempo muito, até para nós pensarmos e discutirmos. Depois, eu acho que nós aprendemos e resgatamos o conhecimento. Certamente, nós deixamos de salvar alguns pacientes, Ciro, porque talvez tenhamos deixado de usar 2 coisas durante a epidemia da Covid-19, né? De anticoagular de maneira adequada aos nossos pacientes e precocemente, né? E hoje, reconhecendo que nós estamos, né, o artigo do Lancet, publicado, da European Heart Association, publicado essa semana, que define, né, Covid-19 at the end of the day is an endotelitis, quer dizer, é uma doença do endotélio, né? É isso, é uma endotelite. Cada vez fica mais claro de que nós vamos tratar essa doença e salvar vidas quando nós tivermos uma medicação realmente anti-inflamatória, biológica ou não, que possa salvar. Mas até então, né, os corticoides mostram
um efeito, quer dizer, o que esse trabalho conclui, né, como eu lhes disse, é um estudo complexo, é um trabalho muito interessante, e eles provam e demonstram que o uso de corticoides adequado realmente reduz mortalidade no paciente que tem Covid-19 grave com síndrome respiratória, com síndrome de angústia respiratória. É aí onde o corticoide realmente é capaz de interceptar e, na verdade, esse estudo foi feito analisando muito mais uma experiência parecida com a nossa, Ciro, que é com o uso de metilprednisolona, do que com a dexametasona, que foi o trabalho inglês publicado, com aquela experiência enorme de 2.000 pacientes, mostrando que realmente a dexametasona, um remédio tão barato, conhecido sobejamente por todos nós, mas que não é a nossa prática maior, porque a gente não usa muito dexametasona, nós usamos metilprednisolona ou prednisona para tratar os nossos pacientes. Então, que nesses casos, né, em pacientes com Covid-19 severa, mas sem síndrome respiratória aguda grave, a evidência mostrando benefício nos diferentes trabalhos publicados, ela se mostrou nessa meta-análise, o que até nos surpreende de certa maneira, inconsistente e de evidência pequena. Então, evidentemente, esse trabalho incita, né, a publicação de outros, né? Lembrando que tudo que nós aprendemos até agora, né, nós aprendemos também com as outras síndromes respiratórias virais das 2 últimas décadas, né, com a SARS-CoV, com a SARS, com a MERS e com aquilo que nos antecedeu. Então, portanto, talvez, né, isso é uma crítica que eu acho que a gente, no nosso íntimo, faz, sabe, Ciro? Talvez nós devêssemos ter ficado mais seguros do que nós sabíamos tratar pacientes com essa gravidade, né? E a Covid-19, os primeiros trabalhos, de certa maneira, né, intubação precoce, não utilização adequada da ventilação não invasiva, uso de oxigênio de alto fluxo, paciente mantido em máscara, enfim, isso tudo talvez nós tenhamos, e o Brasil, eu acho que de certa maneira dá um bom exemplo nisso, porque nós voltamos àquilo que nós sabíamos muito rapidamente e o nosso serviço lá, Ciro, mostrou isso muito bem, né? O que sabemos, quer dizer, uma outra questão que não está nesse trabalho, mas seria o meu segunda escolha, viu, Cláudio, que eu escolheria, seria esse trabalho, também publicado no Lancet, que fala pela primeira vez na sequela que hoje é o grande fantasma para nós, que é a sequela pulmonar com fibrose decorrente de Covid-19 grave, né? Esse também eu considero um trabalho muito importante, mostrando que a fibrose pulmonar ela não está necessariamente como sequela ligado à severidade do caso de Covid-19, o que é muito curioso. Então, nesse sentido, talvez nós ainda tenhamos que responder baseado no uso correto de corticoides, se o quanto nós vamos, ao otimizar o uso dos corticosteroides, eventualmente interferir numa sequela de fibrose pulmonar. E hoje, só dando uma informação para aqueles que eventualmente não saibam, já há os primeiros trabalhos usando medicação antifibrótica, né, tanto a pirfenidona quanto a nintedamida, usando já nos primeiros pacientes que desenvolveram fibrose pulmonar decorrente da Covid-19 grave, né? E aqui apenas mostrando, quer dizer, essa variedade enorme, né? Essa profusão de formas onde, então, assim, olhar um paciente com isso, saber que é uma pneumonia viral, que ela é marcada por um fenômeno absolutamente na natureza inflamatória e abrir mão de usar corticosteroides nos pareceria alguma coisa a violentar a chamada boas práticas de terapia intensiva. Então, foram as minhas escolhas, Cláudio. Acho que no meu 5 minutos eu apresentei, era isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Parabéns, Margarete. Brilhou mais uma vez. Excelente, muito bom mesmo. Eu vou chamar agora o Kníbel, nosso Marcos Kníbel, vai falar para a gente também do artigo interessante que ele está trazendo. Ele é diretor do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital São Lucas. Prazer te receber, Marcos. Sem som. Você está com o som ligado? Eu estou sim, não estou? Agora estou te ouvindo. Pronto.
Então, é com Perfeito. muita satisfação que eu participo aqui. E depois dessa apresentação excepcional da Margarete, eu tinha combinado com o Cláudio fazer a apresentação justamente do uso da dexametasona. Foi um artigo publicado, uma publicação nacional que saiu no JAMA logo após ao estudo inglês, relacionado ao uso da dexametasona nos pacientes com síndrome grave de desconforto respiratório. Então, na realidade, eu vou analisar 3 artigos que saíram desse grupo Coalizão Brasil. Foi um grupo que se formou com Einstein, o Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, o BRICNET, a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, naquela época, sendo apoiado pelo Ministério da Saúde, era ministro da Saúde o Nelson Tais, e o Coalizão 3, então, o CODEX, que foi o terceiro trabalho que saiu desse grupo. Foi um grupo muito louco, do Coalizão 2, nós participamos, e era uma luta diária para a colocação dos pacientes, para a alocação dos pacientes. Foi realmente um trabalho de 2 meses completamente alucinante. E o CODEX, o Coalizão 3, que saiu no JAMA, mostrou que, como a Margarete muito bem colocou, ele, inclusive, em determinado momento, quando saiu o trabalho em inglês ao qual ela se referiu, o trabalho foi interrompido porque não era correto continuar a fazer uma randomização com pacientes não tendo a possibilidade de não usar a dexametasona. E o que nós conseguimos colocar e mostrar foi que o uso da dexametasona, quando associado aos pacientes com síndrome de desconforto respiratório do adulto, do padrão moderado, grave, de acordo com a classificação de Berlim, modificou em muito o prognóstico dos pacientes. Viu-se claramente que o SOFA, ao final de 7 dias do uso da dexametasona, ele era muito menor em relação aos pacientes que usaram o tratamento estándar, sem a dexametasona, e que houve um evidente aumento do número de dias livres de ventilação, 6,6 em relação a 4 nos pacientes que usaram a medicação padrão. Então, foram 20 miligramas de dexametasona por dia durante 5 dias, seguido por 10 miligramas dia durante 5 dias ou até a alta do CTI, mais cuidados estándar. Foram randomizados nesse grupo 151 pacientes e 148 nos pacientes com cuidados estándar somente. Então, a conclusão principal do trabalho, entre pacientes com COVID-19 e SARA moderada severa, o uso de Dexa resultou em aumento do número de dias livres de ventilação mecânica. E aí nós vemos o Coalizão 1, que é a famosa hidroxicloroquina. Foi difícil, né, Margarete? Isso que você colocou foi muito difícil, que acabou todos os médicos também inseguros, também com medo, não é, Nardi? Também sem conhecer uma coisa desconhecida. Eu acho que nós ficamos discutindo e tentando comprovar coisas que nós não bem sabíamos, ou achávamos que não sabíamos, ou achávamos que era muito diferente, muita insegurança, conceitos que vieram de outros países que eram muito claros, em tuba precoce, quando, na realidade, nós começamos a ver que isso não seria o melhor. E aí veio a história da hidroxicloroquina, que foi um tempo gasto assim demais com essa discussão. Então, o Coalizão 1, esse foi o primeiro, foi publicado na New England,
Você tinha 3 braços, o tratamento padrão mais hidroxicloroquina, 400 miligramas, 2 vezes por 7 dias, e o tratamento padrão, terceiro braço, mais hidroxicloroquina, azitromicina, 500 miligramas por 7 dias. Acabou que foram incluídos 504 pacientes no Coalizão 1 e a conclusão muito clara, que entre os pacientes com Covid-19, leve e moderada, eram pacientes que usavam menos de 4 litros por minuto, quando precisavam, o uso de hidroxicloroquina sozinha ou associada à azitromicina não melhorou o estado clínico em 15 dias, em comparação com o tratamento padrão, simples, que era o básico bem feito com gente competente. Lá no início, eu, em várias aulas, em encontros, eu dizia sempre que o melhor, o importante era básico bem feito com gente competente, por gente competente. E que foi a grande dificuldade, que com a invasão, com o número exagerado de doentes Covid que entraram nos nossos hospitais, faltou gente competente, né, nas unidades de terapia intensiva. E o Coalizão 2, que foi justamente o trabalho que saiu no Lancet, e que mostrou uma tendência que era associar a azitromicina em adição a tratamento estándar em pacientes que precisavam de mais de 4 litros de oxigênio, que aí já precisavam de ventilação nasal com catéter nasal de alta frequência, ventilação não invasiva, etc. e tal, e colocou-se, então, adicionava-se a azitromicina ao tratamento padrão, imaginando que todos, naquele momento, estavam fazendo hidroxicloroquina. Porque também muito se falou contra a hidroxicloroquina, mas o que nós todos vimos, não sei exatamente qual a opinião de vocês, mas o paciente internava e, quer queira, quer não queira, fazia hidroxicloroquina e, eventualmente, em algumas situações, com azitromicina. Isso foi o que realmente aconteceu na prática. Então, esse trabalho do Coalizão 2 mostrou que, em pacientes com Covid-19, a azitromicina, adicionada à terapia padrão, que na época incluía a hidroxicloroquina, não resultou em melhora clínica ou redução da mortalidade. O que eu coloquei, depois do pedido do Cláudio, do convite do Cláudio, esses três trabalhos, foi porque foi uma ação nacional feita por hospitais super respeitáveis, foram 50 hospitais que participaram junto com esse grupo, e nós lá do São Lucas até participamos do Coalizão 2, e que mostrou resultados. Houve claramente uma importância deles, que mostrou que devia se abandonar o tratamento, o uso da hidroxicloroquina com ou sem azitromicina em pacientes internados. E 2, que o uso da dexametasona realmente melhorou o prognóstico dos pacientes com síndrome de angústia respiratória moderada ou severa, de acordo com a classificação de Berlim. Então, eu acho, Margarete, eu não sei o que você pensa, os outros membros que aqui estão, depois nós vamos discutir sobre isso, que foi uma coisa assim muito interessante, e foi um grupo brasileiro que firmou posição dentro da literatura científica relacionada ao Covid. Mais uma vez, muito obrigado, Cláudio, pelo convite, e obrigado aí a todos pela atenção. Parabéns, Kníbel, excelente apresentação, muito bom. Vamos seguir, gente. Obrigado, Kníbel. Vamos chamar agora, então, o doutor Gustavo Kraus, que é doutor em neurologia. Custer. Perdão, está errado aqui o Custer. cartaz. Gustavo Custer, perdão.
é doutor em Neurologia pela USP, coordenador nacional da Neurologia da UHG. Obrigado pela presença, Gustavo, por favor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado, Cláudio, aí pelo convite. Vamos falar, então, qual foi o melhor artigo que eu li na pandemia, mas é sempre bom a gente dizer o que pior de acontecer na pandemia, né? E, para mim, como também carioca e flamenguista, essa troca de português por espanhol, acho que foi uma das piores coisas que aconteceu aqui para quem é do meu time, né? E seguindo aqui, o melhor artigo, pessoal, que eu li nessa pandemia, na verdade, foi o Consenso Brasileiro aí, que são as recomendações para o manejo agudo do AVC e para tratamento neurointervencionista agudo durante essa pandemia. Esse artigo foi escrito pelo nosso grupo, né? Então eu sou um dos coautores, e a ideia dele era exatamente, né? A gente tinha então o que o COVID ele afeta o sistema nervoso central, né? Então ele pode causar tontura, cefaleia, ataxia e até AVC. Ele pode também dar manifestações periféricas do sistema nervoso central, como todo mundo conhece muito bem, né? Que é a anosmia, a ageusia, né? A dificuldade de sentir gosto e cheiro, que isso é muito frequente. E o AVC é uma manifestação nas formas severas do COVID-19, né? Acontece em 5,8% dos casos, e por uma série de mecanismos, né? Acho que a doutora Margarete comentou muito bem esse artigo da endoteliopatia causado pelo vírus, né? Então, isso também pode ocasionar o AVC. E qual que era o problema? No início da pandemia, a gente não conhecia o que fazer. Então, vou dar um exemplo de um caso real que a gente atendeu no Samaritano Paulista. Era um senhor de 50 anos de idade que tinha um déficit agudo, classicamente uma oclusão da artéria cerebral média do lado direito. Esse cara foi para a tomografia, fez a angiotomo, e quando chegou aqui embaixo, estava um pouco diferente o pulmão. Falou, cara, desce um pouco mais. Quando desceu, ele tinha um padrão de COVID clássico. Então a gente falou, cara, o que a gente deve fazer? Esse foi um dos casos. Então, eu gostaria de explicar rapidamente aqui como é que é o fluxograma desenhado e proposto pela sociedade. Então, em casos de suspeita de AVC, a primeira pergunta é se o paciente tem sintoma compatível com o COVID-19 ou algum contato com o caso confirmado nos últimos 14 dias. Se ele não tiver, ele segue o protocolo institucional daquela instituição com máscara cirúrgica e segue o fluxo. Se ele tiver, então a gente tem duas situações. É um AVC agudo, não é? Esse paciente é referido, então, para uma unidade de COVID, o covidário, né? E o time neurológico vai dar continuidade, com estabilização clínica, enfim, e segue o protocolo de AVC subagudo. Se esse paciente tiver menos do que 24 horas, então esse paciente ele vai para a sala de emergência, mas a prioridade é a estabilização clínica, onde a gente precisa enxergar se tem algum sinal de distresse respiratório. Se tiver, você vê que isso a gente escreveu esse artigo a gente escreveu em março, então tem aqui intubação precoce, né? Uma coisa que rapidamente já saiu. A gente faz, então, uma tomografia de crânio sem contraste e uma tomografia sem contraste do pulmão. Se ele for elegível para TPA, faz o RTPA, que é o trombolítico, e faz a anjo, a sequência de anjo. Se ele for elegível para trombectomia, esse paciente vai para a sala de hemodinâmica, é feita a trombectomia, claro, com um preparo adequado da equipe profissional, e depois, então, ele é referido para uma UTI COVID. Né? Então, esse é o fluxo que é usado, depois tem na referência, para vocês olharem com calma. E quais são os principais takeaways desse artigo? Né? O que a gente queria mostrar? Né? Que os profissionais de saúde, eles precisam reconhecer os sinais, os sintomas de COVID, e eles precisam proteger tanto os pacientes quanto eles mesmos, né? Como esse caso, por exemplo, que eu citei, todo mundo estava inicialmente desprotegido, isso foi no começo da pandemia. A máscara N95 ela é recomendada em áreas contaminadas, isso é meio óbvio, mas importante dizer, acima das máscaras cirúrgicas. E ele cita muito a telemedicina para o AVC como uma importante ferramenta a acesso de neurologistas à distância. Isso aqui é muito importante a gente falar, pessoal, porque telemedicina para AVC, né, quando a gente fala da telemedicina entre médico e pacientes, isso é muito mais novo, mas para AVC, a gente já faz isso dentro do grupo da UHG desde 2012, né, PC? PC é testemunha viva aí de tudo. E o tratamento, é importante a gente dizer também que o tratamento para o AVC,
tanto o RTPA-EV quanto a trombectomia não mudaram. Então, as indicações e contraindicações para o tratamento agudo do AVC, elas continuam as mesmas pré-pandemia, independente se o paciente tem COVID ou não tem COVID, ele precisa ser tratado e o vaso precisa ser aberto. Cláudia, era isso que eu queria falar e agradecer novamente aí aos colegas e agradecer você pelo convite. Parabéns, Gustavo, e representando o Brasil aí numa publicação muito importante, né? Muito boa, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vou chamar então o Dr. Luiz Antônio Campos, que é gerente de relacionamento médico do Hospital Procardíaco. Prazer te receber mais uma vez, Luiz Antônio. Um abraço. Muito boa noite, Ciro. Boa noite, Cláudio. Reitero os meus agradecimentos e cumprimentos pelo privilégio e pela honra de compartilhar esses debates com ilustres colegas, grandes amigos, não somente participantes do que está no programa, mas também em toda a nossa assistência. A minha tela não precisará ser compartilhada, porque eu não terei diapositivos a apresentar. 21 horas e 4 minutos, tenho até 21 horas e 9 minutos para discorrer sobre o melhor artigo que li durante esses 6 meses no Brasil da pandemia pela Covid-19. Na realidade, esse é um artigo muito interessante, tem o viés do coração, não poderia ser diferente, e especificamente o miocárdio. O artigo foi publicado em junho desse ano, nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. É um artigo nacional, escrito a múltiplas mãos por ilustres representantes do Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, contemplando as Universidades Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Maranhão, a PUC do Paraná e a Universidade de São Paulo, a USP. Portanto, é um estudo que especificamente tem muito peso em termos do nosso país, basicamente da nossa comunidade cardiológica. E o ambiente privado também está presente nesse estudo, porque nós temos um representante do Hospital Procardíaco e um representante do UHG como autores e coautores do trabalho. O trabalho é intitulado Covid-19 e miocárdio. Esse não é um trabalho original, é um trabalho de revisão que compilou 56 estudos clínicos publicados na literatura em junho desse ano, exatamente aqui no Brasil, no meio do caminho entre março e setembro, onde estamos. E, efetivamente, o miocárdio, de uma maneira global, o pericárdio também, as artérias coronarianas, são acometidas de maneira muito intensa pela Covid-19, dentro daquele espectro da desmodulação imunoinflamatória, neuromoral e de coagulação, na já sobejamente conhecida tempestade por citocinas. Desde um espectro mínimo de acometimento até um espectro amplo de acometimento que pode levar à morte cardíaca, nós temos todo esse universo, todo esse mosaico de apresentação da Covid-19 em relação ao coração. Os pacientes podem ter uma leve injúria miocárdica, uma grande injúria miocárdica, podem portar síndromes coronarianas agudas, podem desenvolver miopericardites, eventualmente fulminantes, e até mesmo a síndrome de Takotsubo. Então, observem que universo de espectros de apresentação clínica essa doença reserva aos pacientes. Chama atenção que aproximadamente 12% dos pacientes sem nenhuma manifestação prévia de doença cardiovascular pode desenvolver aumento de troponinas, ou seja, de marcadores de necrose miocárdica, pode desenvolver parada cardíaca durante a internação, quando os pacientes possuem comorbidades cardiovasculares, notadamente a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a síndrome metabólica relacionada à obesidade, eventualmente a obesidade mórbida, isso pode ser aumentado em 10 vezes. O envolvimento coronariano, o envolvimento miocárdico e pericárdio, raramente se expressa pela presença do vírus no interior da estrutura miocárdica. Muito mais a tempestade citocínica
que promove essas alterações, sobretudo em pacientes com miocardite, onde a vasculite secundária à infecção tende a ser muito mais frequente do que o acometimento primário pelo vírus. Isso pode ser observado em análises por biópsias endomiocárdicas, com análises imunohistoquímicas e genéticas. Há um estudo muito interessante compilado nesses dados, estudo pós-mortem, que avaliando PCR viral para COVID no miocárdio, chegaram a detectar 35% de genomas virais em pacientes que morreram. De uma maneira geral, as síndromes coronarianas agudas tendem a ser muito mais frequentes no ambiente da desmodulação entre oferta e consumo de oxigênio pelo miocárdio, traduzido por hipoxemia, síndromes hipercinéticas, o estado catecolaminérgico extremo, hipotensão arterial, trombose microvascular, remodelagem e disfunção ventricular sistólica, mostrando que, especificamente, o envolvimento miocárdico, o envolvimento pericárdio e a doença coronariana manifesta, aguda e descompensada, está muito marcada nessa síndrome. Nesses últimos 30 segundos que eu tenho ainda para apresentar, eu diria o seguinte, sem nenhuma pretensão, muito menos querendo afrontar infectologistas, epidemiologistas, enfim, eu diria que batizar o novo coronavírus como SARS-CoV-2 talvez tenha sido uma precipitação, porque parece limitar a síndrome de angústia respiratória grave como cenário mórbido de desfecho mais letal. Talvez, se esperássemos mais um pouco, rebatizaríamos esse vírus como SARS-CoV, porque ele determina uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica universal de envolvimento cerebral, de envolvimento miocárdico, coronariano, seguramente pulmonar, renal, intestinal, em toda a economia, além de deflagrar de maneira muito marcada coagulopatia. Margarete Dalcombo e vários dos nossos apresentadores citaram o emprego da terapia anti-inflamatória hormonal, dexametasona, metilprednisolona. Lembraria ainda que nos envolvimentos miocárdicos, o emprego de imunoglobulina humana está descrito, e efetivamente a terapia anticoagulante sistêmica, tentando evitar a microtrombose vascular. De forma que essa é a mensagem que eu quero passar nesse importantíssimo artigo de literatura nacional, uma revista de importante impacto, os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, feito por universidades do país e pelo ambiente da medicina privada de centros acadêmicos não universitários. Obrigado pela atenção de todos. Parabéns, Luiz, no tempo, nota 10, muito bom. Luiz Antônio, parabéns, excelente, foi ótimo trazer, inclusive, aí para a gente a participação do pessoal aqui do Brasil nisso, né? Bom, eu vou partir, então, para o último apresentador, nosso Eduardo Rocha, que é professor de nefrologia da UFRJ, para fechar com chave de ouro aí o time de craques. Por favor, Edu. Obrigado pela honra aí, pessoal. Espero que vocês estejam podendo me ouvir bem e compartilhar a minha tela. Eu vou atacar logo o que eu trouxe aqui para apresentar. Agradeço, obviamente, o carinho dos amigos, e quem tem amigos, tantos que eu tenho nessa sala, está sempre bem cercado. Beijos e abraços para vocês. Bom, o artigo que eu escolhi, ele basicamente, deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aqui. Ele é um artigo publicado numa revista relativamente pouco importante na área da nefrologia, que é chamada Journal of Nephrology, uma revista ligada à Sociedade Italiana de Nefrologia, mas ele me ganhou pelo título, né? A gente que dá aula há muito tempo e lê artigos, às vezes o título te ganha. E ele fala essencialmente sobre o que nós não sabemos, né? O título do artigo, basicamente, eu vou tentar passar aqui, não estou conseguindo passar rápido. Bom, é um artigo de revisão, cujos autores são Samira Farouk, da Mount Sinai, em Nova York, e Enrico Flacadori, são 4 autores no geral. E a característica do artigo, né, ele foi submetido em maio, aceito em junho e publicado logo. E, como eu falei, o que chamou a atenção foi isso aqui, o que não sabemos. Como alguns de vocês sabem, logo no início dessa epidemia, eu tive a honra de acompanhar um dos nossos colegas, e falo isso publicamente com a autorização dele, Edson da Creatinina, um nefrologista
que foi vítima da forma mais grave do Covid, com complicação respiratória, insuficiência renal aguda, felizmente recuperado, e eu fui chamado para falar nessa ocasião. E eu falava assim, olha, o que mais me incomoda diante de um novo vírus é o quanto nós não sabemos e o quanto já tem de publicação com assertividades muito altas. Eu acho que a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. E eu acho que o tempo está mostrando, e na verdade escolhi esse artigo porque ele reforça isso. Então, o artigo ele levanta 3 questões básicas relacionadas à incidência da injúria renal aguda, a patogenia e o impacto em populações especiais, em particular doença renal crônica, transplantados renais e doença glomerular. E vou tentar passar muito rápido como é que é esses autores, e sugiro que vocês leiam esse artigo, obviamente vai estar disponível. Bom, uma palavrinha sobre incidência. O gráfico mostra a variedade de incidência desde os primeiros estudos publicados pelos chineses no Lancet, no New England, em que praticamente não falavam de doença renal aguda, e, obviamente, o porquê dessa elevada incidência de injúria renal aguda não é muito bem compreendido. Ou seja, a segunda questão é qual é a patogenia da doença renal por Covid. E aqui a gente tem um artigo publicado em Lancet em abril, mostrando que, como já foi dito pelos colegas, Margarete, Luiz Antônio e outros, a doença endotelial muito provavelmente exerce um papel importante nesse mecanismo de doença renal aguda, né, e outros artigos mostraram. Esse aqui é um artigo, uma foto pessoal dada pela doutora Denise Malheiros, da patologista da USP, mostrando uma necrópsia de um dos primeiros pacientes que a USP teve, onde a gente não via trombose, o que era esperado num tipo de microangiopatia trombótica, mas via uma certa congestão de células células hemácias. E isso fez com que a gente... E os artigos que a gente tinha eventualmente eram de pós-mortem, como esse artigo revisou, artigos da Agnes Fogo, que é uma outra patologista muito conhecida dos Estados Unidos, mas eu queria destacar aqui, eu me permitia copiar o que está no artigo, acabou que ficou aqui poluído, mas não está claro qual a patogenia da doença renal crônica, ou seja, reforçando a questão da dúvida. Na questão última, que era nas populações especiais, qual o impacto da Covid-19 nesses pacientes, doentes renal crônicos em progressão e em diálise, lembrando que o primeiro surto, microsurto no Rio de Janeiro, foi na unidade de nefrologia da UERJ. E aqui eu saúdo meu querido mestre José Suassuna, que também teve Covid, mas felizmente conseguiu ficar em casa, além do Edson e outros colegas que foram acometidos. E lembrando que algumas publicações já mostraram que o Covid foi associado a uma forma grave de glomerulopatia, que é a glomerulopatia colapsante. Então, a gente reforça a questão da fisiopatologia, etiopatogenia. Aqui a publicação do Kidney International mostrando um caso, isso é um relato de casos, isso poderia ter acontecido com outras doenças virais. E só lembrando que a questão da microscopia eletrônica, tem um comentário em particular sobre erros na interpretação da microscopia eletrônica, mostrando que lipossomas de absorção de moléculas que são normais nas células tubulares foram confundidos com inclusões virais em alguns estudos. Portanto, novamente me permitindo copiar aqui, não é sabido ainda se a população de doença renal crônica, ela em particular, é mais sujeita à infecção do Covid. E a dúvida é porque, aparentemente, esses pacientes são mais frágeis. Mas, por outro lado, talvez eles tenham uma capacidade de resposta imune com a tempestade inflamatória menor. E, portanto, os estudos de prevalência nessas populações não estão mostrando grandes diferenças. Em penúltimo das populações, qual o impacto nos transplantados renais? E, novamente, a gente tem dúvida. Essa população parece ser com maior risco, mas os estudos estão mostrando que nós não temos essa incidência tão mais alta em transplantados. Eu queria destacar aqui, não em caráter de apresentação, já que isso aqui é uma comunicação pessoal, eu peço que esses dados não sejam compartilhados. Na verdade, eu não vou mostrar aqui os resultados, mas no Brasil nós temos um estudo multicêntrico sendo realizado. Aqui existia uma tabela de resultados, mas para mostrar que ninguém sabe se nós não deveríamos modificar a imunossupressão em transplantados, se deveríamos parar toda a imunossupressão ou todas as outras variantes. E muito breve, a doutora Tainari Sandes, professora da Universidade Federal do Ceará, vai nos premiar com esse resultado do estudo multicêntrico, com muita gente boa. Né? Medina está envolvido, Galinho, a turma toda dos meus colegas, que eu respeito muito, meus amigos. Por último, e a doença glomerular? Como eu mostrei aquele caso de uma glomerulopatia colapsante, será que isso aí faz parte do processo da doença? Novamente, não está claro. Então, o artigo, como eu falei, ele levanta muito mais dúvidas do que certeza, o que não é incomum nesse momento. Então, para encerrar, o artigo ele levanta algumas questões, olhem quantas são.
eu não tenho mais muito tempo, acho que já esgotei meu tempo, mas olhem quantas questões estão para serem respondidas, que é muito bom para os cientistas, né? A gente tem que ter tempo, a gente tem que ter estudos bem desenhados e todas essas questões que estão abordadas aqui estão em aberto. Mas eu queria encerrar com esse papel, o que eles destacam no próprio artigo. Talvez a inteligência artificial e a associação de mecanismos que a gente não consegue ver tão claramente nas doenças que nós já conhecemos, seja a resposta ou vai nos ajudar, é a ferramenta que vai nos ajudar. Assim como a Cíntia falou da telemedicina, novas ferramentas poderão nos ajudar a desvendar essa doença tão misteriosa. Eu agradeço aí, mais uma vez, Luiz Antônio, por ter revertido aí a ordem e pelo convite. Um abraço. Parabéns, Eduardo. Excelente apresentação. Agora é hora da gente dar 5 minutos também para o nosso moderador. O doutor Ciro tem 5 minutos aí para fazer comentários sobre o que ele viu e assistiu essa noite aí, o que ele gostaria de destacar. Ciro, é com você. Vamos lá, você me deixou numa posição bem confortável, né, para não dizer o contrário, no meio das feras todas. Mas eu vou tentar ser até mais rápido que isso, de modo que as pessoas possam discutir, que é o que é interessante, né? Que você vai acompanhar aí o envio aqui das perguntas, etc. Vamos lá. Olha só, em relação à Flávia, eu me interessei bastante pela apresentação dela, inclusive, porque a minha área de atuação lá é com o Sérgio Kaiser, né? Eu faço parte lá do grupo dele, e a gente trabalha com fator de risco cardiometabólico. E o meu interesse nessa parte toda de estresse oxidativo, etc., é muito grande. Então, achei extremamente interessante essa abordagem. Quando fala, inclusive, em toda essa questão de diabesidade, meta-inflamação, no final das contas, quando a gente vê o global, inclusive com a apresentação dos outros colegas, a inflamação está no cerne de tudo isso aí, e não deixa de ser exatamente nessa questão metabólica aí que foi comentada por ela, né? A Cíntia falou de uma forma interessante sobre a telemedicina. Eu acho que essa questão de telemedicina ela vai realmente além da pandemia. A pandemia serviu para chamar a atenção disso, mas é uma coisa que entrou provavelmente para ficar. Os questionamentos disso são extremamente grandes, como foi comentado há pouco, inclusive, essa questão da telemedicina entre médicos é uma coisa completamente diferente, já funciona, e o grande desafio agora é não deixar realmente, vamos dizer assim, se desfazer a relação médico-paciente. A gente já vive hoje num sistema em que nós vivemos quase que grande parte das vezes em linhas de montagem que são automáticas, né, de avaliação por médicos sequenciais, perdendo-se grandemente essa questão da relação pessoal, né, do médico com o seu paciente. Quem tem um médico assistente, a gente lida com isso no dia a dia no hospital, facilita tremendamente isso. Eu acho que esse é o grande desafio para que isso possa ficar, ainda mais nesse contexto de pandemia. A Cláudia, como sempre, a questão do cuidado paliativo, é a grande fera aí no cuidado paliativo. Eu acho que a gente já viu várias situações, já compartilhamos situações, já discutimos essa questão, inclusive, em relação à entrada de pacientes nessas situações antes da pandemia, na emergência. Ou seja, eu acho que o ponto principal aqui é quando ela fala que não depende só do paliativista. Essa conversa tem que começar muito tempo antes. Numa pandemia, então, que você está vendo pacientes novos entrando com quadros graves, eu acho que isso tem que ser cada vez mais discutido. Ou seja, esse treinamento de equipes nessa situação é fundamental, não é, Cláudio? Margarete, eu já tinha participado de outras sessões com ela em relação a essa questão do corticosteroides, foi chamada a atenção disso. Isso foi comentado mais à frente também pelo CNIB, a questão da dexametasona. Mas o que eu acho interessante comentar aqui, e deixo para a discussão de todos, é que a dexametasona tem um perfil, do ponto de vista de ação de corticoide, um pouco diferente dos outros, inclusive em relação à retenção de sódio, de água, que pode ter um processo diferente nesse contexto todo da Covid-19. É uma coisa a ser discutida também, a relação com os outros corticoides, né? Mas acho que ficou bem claro aí, inclusive reforçado pelo CNIB, a importância do corticoide em determinadas situações. O professor Antônio Egídio comentou sobre a questão do suicídio e, curiosamente, nós tivemos uma sessão do Samaritano bem recente, foi na última quinta-feira, com a participação do Dr. Nelson Goldstein e o professor Flávio Kapczynski, falando justamente sobre isso. E aqui eu gostaria de ressaltar, quando se fala em relação a treinamento, comentei em relação ao treinamento de paliação, entra nessa questão também
o treinamento das equipes de emergência em relação à doença mental. Eu acho que isso é fundamental. A gente discute isso lá no Samaritano, tivemos a oportunidade de discutir, e nada melhor que uma situação dessa de pandemia, onde nós vemos que todo esse processo mental está alterado, né, em relação à situação que todos estamos vivendo, é uma oportunidade, ainda mais agora no Setembro Amarelo, para se discutir isso e ampliar essa discussão entre os colegas, principalmente os não especialistas, que fazem essa abordagem inicial. O PC fez um comentário das máscaras faciais, eu achei extremamente interessante, inclusive no slide inicial, quando ele coloca aqui os autores, tem aqui a participação da Tricia Glenhall, que ela escreve, inclusive, muito sobre medicina baseada em evidências, tem um livro, inclusive, sobre a análise de artigos, né? E foi interessante essa abordagem, quer dizer, hoje se tem uma discussão sobre o que fazer e o que não fazer. Do ponto de vista das máscaras, a gente tem percebido, inclusive, na emergência, eu trabalho nisso no dia a dia, lá no Samaritano, a gente está vendo uma diminuição da incidência de outros quadros respiratórios virais. A gente percebeu isso. Então, algum grau de proteção existe e pode ser fundamental. Eu acho que o fechamento aí nessa situação que você colocou em relação às possibilidades, né, apesar da questão da evidência científica ser um tanto limitada, eu acho que foi fundamental e vale muito a discussão em cima disso. O Knibel, na verdade, eu até comentei, citei agora há pouco, em relação a essa questão da dexametasona, só queria acrescentar a discussão da azitromicina, da hidroxicloroquina, dentro de um contexto que está sendo puxado mais para frente, né? Até porque está se discutindo hoje mais em relação ao uso precoce, ainda tem várias discussões. Recentemente saiu um artigo, eu não sei nem se saiu já em publicação, que eu tive a oportunidade de lê-lo ainda no review, um artigo, acho que foi na Arábia, se eu não me engano. Eles fizeram uma análise maior, tem algumas discussões ali, mas a discussão agora dessa questão está sendo feita mais em início precoce, realmente, né? Da possibilidade de uso precoce, antes da tempestade, de dissocina, etc. O Gustavo Kuster falou sobre o AVC, isso é uma coisa que interessa diretamente a quem trabalha em emergência. Nós tivemos algumas oportunidades de ver situações como essas, e eu acho que aí entra a discussão, eu queria colocar isso na hora que for ter o debate, em relação à proteção universal. Porque hoje a gente vê cada vez mais difícil está sendo a gente limitar Covid, área Covid, não Covid, e uma prova disso é que, eventualmente, você descobre aquela situação ao longo do processo de investigação. Numa doença grave como a AVC, já devia estar, eventualmente, preparado para isso antes de qualquer coisa, né? Ficamos agora faltando aqui o Eduardo Rocha e o Luiz Antônio, né? Bom, Luiz Antônio, eu gostei muito da sua apresentação e parabéns, inclusive, pela coisa. Foi assim, traçando um paralelo, como a gente diz, foi a capela, né? Não precisou nem de slide. Bem, eu acho que aqui entra a discussão da endotelite, principalmente, essa questão do miocárdio. Eu acho que a endotelite está nesse contexto e hoje se fala muito sobre isso, tanto que esse artigo que foi citado, do Libby, se eu não me engano, acho que foi Peter Libby que escreveu esse artigo da endotelite, ele passeia por todos esses aspectos. E realmente eu concordo contigo. Eu acho que o SARS-CoV aí talvez seja o nome mais correto, possivelmente, agora que se sabe melhor dessa fisiopatologia, né? E, finalmente, o Eduardo Rocha fechou bem aqui, né, a questão do que não se sabe. Eu acho que só queria fazer um comentário sobre o que o Eduardo falou. A gente teve a oportunidade também de ter o Suassuna discutindo isso com o pessoal do CTI, numa das sessões de Samaritano, mas eu acho que a grande questão é justamente isso, a ciência é impulsionada pela dúvida, né? Então, a gente não pode ter certezas se a gente quer realmente avançar. E isso é que faz a gente descobrir cada vez mais as coisas em relação à Covid. Desculpe se eu me estendi um pouco, mas tentei ser o mais resumido possível. Excelente, Ciro. Parabéns. Fez um pupurri, reviu tudo. Eu queria agradecer, parabenizar todos os 10 e agradecer ao meu co-moderador aí, ao Ciro, pela excelente colaboração. Boa noite e até a próxima.